Aleluia, né? Vamos fazer a leitura do texto. E o Senhor tem certeza que Ele vai falar grandemente conosco nesta noite. Em nome de Jesus, né? É um texto bastante conhecido, mas muito poderoso, né, para nossas vidas. Maravilha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora, seja exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. É poderoso, não é não, meu irmão? Glória a Deus, né? Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, né? E em Atos 13, 22, o apóstolo Paulo fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele buscava fazer a vontade do Senhor e ele tinha um coração quebrantado, né? E ele colocava as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Buscava conhecer o que Deus queria e fazia a vontade do Senhor. E não é isso diferente do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E sempre fazemos. Nós todos os dias estamos buscando conhecer mais de Deus, conhecer a vontade, qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para nós vivermos isso. E também nós temos um coração quebrantado, assim como Davi, né? O coração quebrantado é aquele coração que se arrepende, né? Se arrepende verdadeiramente, não só de palavras. De palavras, todos é fácil, né, se arrepender, mas isso implica em deixar uma atitude, deixar o pecado, deixar aquela situação que tem te constrangido. Então, se nós estamos buscando conhecer e fazer a vontade do Senhor, e se nós estamos realmente tentando mudar as nossas atitudes para viver conforme a vontade do Senhor, nós também podemos ser chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Olha que maravilha!
nós estamos no caminho certo, não estamos, nossos irmãos? Quem crê, né? Então, nós também percebemos que nesse capítulo que nós lemos aqui, o Davi estava vivendo um momento de opressão, né? Um momento em que que inimigos iriam atacar ele, e ele estava um tanto quanto temeroso, né? Estava meio angustiado, e ele, pelas experiências que ele já teve com Deus, né, ele sabia onde que ele tinha que buscar, se refugiar. Então ele foi orar, né? É uma oração poderosa isso aqui, né? Que nós acabamos de ler. E como ele tinha suas convicções, ele tinha suas experiências com Deus, ele orou e foi à luta, foi à guerra e triunfou sobre os seus inimigos. E todos nós aqui temos experiência com Deus, né? Todo mundo sabe da onde saiu, o que Deus fez na vida de cada um. Então, não tem nada novo para nós até aqui, né? Mas com esse entendimento prévio aqui, eu queria conversar com os irmãos, trazer a reflexão, né? Um tema assim, que o Senhor falou bastante comigo nesses dias que eu estava lendo esse texto, que é por que nós estamos andando tão temerosos ultimamente, né, com tantas coisas. Às vezes passamos por alguns perrengues, né? Vemos alguns cenários, algumas situações e já nos preocupamos, ficamos preocupados. E o Senhor hoje Ele quer nos advertir acerca disso. Quero voltar aqui no versículo 1. Fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O rei Davi, nessa situação, ele disse na sua oração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele tinha essa convicção, que o Senhor era a luz dele, ou seja, que aonde tem luz, nós sabemos que as trevas não prevalecem. Nós sabemos que as trevas não prevalecem sobre a luz, e ele também sabia disso. E em Isaías 60:19, diz o Senhor que quiser projetar aí para mim, diz que o Senhor nunca mais te servirá o sol para a luz no dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Irmãos, nós não temos que ter medo diante dos nossos adversários. O Senhor é a nossa luz. Quando nós decidimos estar na presença de Deus, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, Ele passou a ser a nossa luz, a nossa esperança. E nós não podemos ter medo em nenhuma situação, em nome de Jesus. E no 2, diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Para que termos medo, na verdade? Medo de quê? Às vezes tantas situações passamos, pessoas se levantam contra nós para falar mal, para criticar, no trabalho, em tantas ocasiões. Mas o Senhor, Ele fala que os nossos inimigos, eles tropeçarão e cairão.
Irmãos, nossos inimigos, eles serão confundidos, serão envergonhados, e não nós que somos os servos fiéis. Ele é a nossa proteção. Essa convicção que Davi tinha, nós temos que ter igualmente, da mesma forma. No 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Nós precisamos ter uma fé inabalável, não é verdade? Nós precisamos ter uma fé inabalável. Não importa, irmãos, o tamanho do exército que se acampa ao nosso lado, ao nosso redor. Não importa o tamanho do gigante que possa se levantar contra nós. Nós sabemos, que quanto maior é o gigante, maior é a queda dele. Maior é a queda dele. Davi, outrora, quando ele ainda jovem, ele não se amedrontou diante de nenhuma situação. Ele lutou e venceu leão, urso e o gigante Golias, porque a confiança dele era totalmente em Deus. Ele sabia que Deus era com ele, independente das circunstâncias, independente do tamanho do gigante, da quantidade do exército que ele foi enfrentar lá no futuro. Ele sempre confiou totalmente no Senhor. No 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que bênção. Ele sabia que o melhor lugar para ele estar era na casa do Senhor. Ele pedia isso para Deus: Senhor, que esse desejo de estar na tua casa possa cada dia aumentar, possa crescer. Esse meu amor pela tua obra possa crescer cada dia. Porque se assim for, ele sabia que ele ia contemplar a beleza do Senhor. Esse contemplar tem versão que está escrito desfrutar da beleza do Senhor. Ele tinha essa convicção: me faz morar na tua casa, Senhor, me faz buscar a tua presença, me faça desejar ir aonde pessoas estão reunidas para adorar o teu nome, para te engrandecer, aonde pessoas aprendem da tua palavra. Faça brotar no meu coração o desejo de estar buscando o Senhor em segredo, em secreto, lá no meu quarto. Porque ele sabia que quando ele estivesse nessa posição, ele ia desfrutar da presença do Senhor, das maravilhas do Senhor, dos milagres do Senhor, das bênçãos do Senhor. E essa convicção, essa vontade, essa chama que ardia no coração de Davi, é a que tem que arder nos nossos corações hoje, em nome de Jesus. E tem muitas pessoas que estão precisando fazer essa oração que Davi fez, fazer essa reflexão que Davi fez. Porque olha, diante das dificuldades levantadas, olha para a situação e não olha para a sua história, para a sua experiência com Deus. E aí fraqueja, desanima e até morre espiritualmente. Por não desejarem a presença de Deus, estar na casa do Senhor, muitas pessoas por não desejarem aprender da palavra, meditar na palavra e orar, buscar a presença de Deus, se desviaram do caminho do Senhor, se desviaram. E com certeza, se não se arrependeram, um dia vai se arrepender amargamente por essa atitude. Porque um dia, talvez, não fez essa oração tão calorosa, tão importante, como Davi nos ensina aqui hoje. Como Deus nos ensina através
de Davi aqui hoje. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Irmãos, olha que maravilha. No dia da adversidade, Davi tinha convicção que o Senhor, se o Senhor estivesse com ele, o Senhor ia ocultar ele em seu pavilhão. Pavilhão é um lugar secreto, é um lugar de segurança, é um lugar de abrigo. Então, nós temos que ter a convicção que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele tem um lugar de refrigério, de segurança para nós. Em nome de Jesus, nós não podemos esquecer isso daí. E Ele nos acolhe, né? Nos esconde nesse lugar. Mas depende de nós estarmos indo nos debruçar e confiar nele todo o tempo. No 6, diz assim: agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei. Agora, depois que nós estivermos prostrados, dependendo do Senhor, confiando nele totalmente, Ele nos exalta, Ele nos honra. Davi sabia de tudo isso. E a gente muitas vezes procura um caminho mais fácil, né? Vou ficar em casa hoje porque estou muito cansado. Mas aqui na casa do Senhor é o lugar de nós aprendermos dele e sermos cheios, irmãos. Busque a face do Senhor enquanto a gente pode achar, em nome de Jesus. E Ele nos exalta, Ele que nos honra. No 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadeça-te de mim e responde-me. Aqui, o rei Davi está passando por um momento de silêncio, né? De Deus. Está passando pelo deserto, né? Ele está angustiado. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadeça-te de mim e responde-me. Às vezes a gente se cansa, assim como ele. Está passando um momento de cansaço, de insegurança, de incerteza, porque ele está se sentindo sozinho. Às vezes a gente coloca situações diante do Senhor, coloca planos, projetos diante do Senhor, oramos, buscamos a face dele e aparentemente nada está acontecendo. Mas o que a gente não pode perder o foco por causa disso. Não podemos perder o foco, porque esse silêncio de Deus, pode ter certeza que o Senhor está te ensinando alguma coisa nisso. Às vezes esse silêncio do Senhor, você fala: eu devo ter feito alguma coisa errado, né? Deve ser um castigo de Deus, alguma coisa assim, eu tô abandonado. Mas às vezes esse silêncio de Deus vai te fazer buscar mais a presença dele. É nesse silêncio do Senhor, nesse deserto, que você tem que buscar mais a presença dele. Sabe por quê? É nessa busca da presença, de entendimento, de conhecimento, que você vai passar de fase. Que você vai passar de fase. Então o Senhor fala nessa noite: espera em mim, busque, tenha paciência. Você vai passar de fase. Em nome de Jesus, irmãos, não desista do seu sonho, do seu projeto. Não ache que está sozinho, como o rei Davi aqui estava achando que estava sozinho, clamava e nada diferente acontecia. Mas o Senhor
estava com ele, assim como está conosco, no deserto e no silêncio. Agora busca e ter o entendimento do que é que você precisa melhorar para caminhar com Cristo ainda em passos mais firmes. Em nome de Jesus. Às vezes nós passamos por lutas, né? Por momentos de solidão, momentos de decisão, e a gente sabe, né, onde a gente vai buscar. A gente vai buscar respostas e refúgio em tudo isso que eu acabei de falar agora há pouco, né? Aos pés do Senhor. Mas tem muita gente aí fora perdida que não sabe, se desespera. Aonde você tem buscado o refrigério no Senhor, irmãos? Em Salmos 26:8 fala assim: ame a presença do Senhor, o lugar onde a sua glória habita. Ame a presença do Senhor. Amar a presença do Senhor. Nós devemos amar a presença do Senhor, irmãos. Mas não é só de falar, não. É de fazer, de buscar, de não desanimar. E aqui no 8, ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença, buscai o Senhor, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. O rei Davi fala assim: ocorre no meu coração, né, buscai o Senhor. Esse ocorre, irmãos, é o Espírito Santo falando com ele: ei, me busque um pouquinho mais. Esse silêncio aí vai passar, esse deserto vai passar. Persevere. O Espírito Santo de Deus chamando ele para o momento a mais de busca. Só que pelas experiências passadas de Davi, ele respondeu, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele já entendeu que era o Espírito Santo, né? Às vezes passa algum pensamento na nossa cabeça, né? A gente fala: isso deve ser de mim mesmo. Irmãos, é Deus falando. É Deus falando para você se posicionar, para você corrigir aquilo que precisa ser corrigido, aquela iniquidade, aquele negocinho, aquele pecadinho que está te afastando da presença do Senhor. Talvez você esteja passando por esse momento de silêncio, como eu já passei, Davi já passou, eu já passei. Mas o Senhor quer nos corrigir alguma coisa. E quando vir passar no seu coração essa situação, saiba que é o Espírito Santo falando com você. Não é coisa da tua cabeça, não. O Senhor, Ele te ama e Ele cuida. Ele quer correção. Ele quer um avanço nosso. Em nome de Jesus, irmãos, peça para o Senhor nas suas orações: Senhor, dai-me sensibilidade para que eu possa ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, ter a sensibilidade. As coisas não podem passar diante de mim desapercebido. Amém? Irmãos, peçam isso a Deus. Uma vez eu contei aqui, né, um testemunho, né? Uma situação que aconteceu comigo. Estava próximo, agora eu vou repetir isso, que o Senhor está me tocando para falar de novo isso daqui. E eu sempre oro, busco a presença do Senhor e peço para Ele me mostrar, né, as situações, as pessoas, para eu orar, para eu falar, me mostrar ciladas para eu escapar, né, mostrar pessoas que se apresentam às vezes para nós como amigo, mas na verdade não é. É pessoa que não quer te ver triunfar. Eu peço para o Senhor me mostrar situações, todos os tipos de coisas. Eu peço sensibilidade do Espírito. E um dia eu estava no trabalho, ali perto de Cardoso, é um vilarejo lá. E
uma mulher se apresentou lá no local onde eu estava fazendo uma ocorrência. Vou contar bem superficial, irmãos, que eu já contei aqui uma vez. E lá, essa pessoa veio onde a equipe estava trabalhando, demonstrando muita alegria de estar ali vendo a equipe, né, da polícia, fazendo ali o seu trabalho e tal. Veio puxou assunto lá com um colega meu de trabalho. Mas na hora o Senhor me mostrou que ela estava com uma necessidade. E atendi lá quem eu tinha que atender, e rapidamente, na hora que terminou o atendimento, eu fui ali onde ela estava conversando com outro policial. Já era uma pessoa já, acho que uns 60 anos, por aí mais ou menos. E eu cortei a conversa deles e eu falei: ó, senhora, eu quero tomar um café na casa da senhora hoje, porque o Espírito Santo me tocou a ir lá fazer isso, a ir falar com essa mulher. E eu terminei de fazer o que eu estava fazendo ali. Enquanto isso, ela saiu lá no portão e nós fomos lá tomar o café. Nós sentamos e eu disse para ela que eu não faço esse tipo de coisa. Eu não tenho o hábito de tomar café e nem de tomar café durante o serviço, né? Eu falei: ó, meus amigos aqui me conhecem, sabem, mas o Senhor me trouxe aqui na casa da senhora. Tá tudo bem aí na casa? Ela começou a chorar. E ela falou: não está nada bem na minha casa, né? A minha acho que é neta, um dia que eu vim aqui falei que era filha, mas é uma neta dela, estava com um namorado noivo, né, que tinha caído de moto, tinha quebrado as duas pernas, e ela só tinha essa neta e o marido. Ela falou: o meu marido está ali na cama, na sala, numa maca, ele está à beira da morte, não vai nada bem aqui em casa. Ela começou a chorar, explicando essa situação. Mas o Senhor tinha algo para aquela família naquele dia, porque eu estava com o ouvido aberto ao que passou no meu coração. E nós devemos estar ligados nisso. E eu pedi para ver esse senhor ir até a sala, e ali eu tive a oportunidade de orar por aquela família, por aquela situação. Houve ali uma batalha espiritual grande, guerras, libertação, né? Orei para que Deus quebrasse as amarras daquela família. O Senhor foi me dirigindo, estou colocando as palavras na minha boca, e foi uma bênção. O Senhor, que ele estava lá deitado na maca, ele não falava, mas ele ouvia. Ele foi impactado com a presença de Deus, ele entendeu o que Deus tinha de recado ali para ele. Ele chorou ali, irmãos. Foi uma bênção muito grande. Então eu falo isso para edificar a fé de vocês e incentivá-los, motivá-los a buscar a presença do Pai, pedir a sensibilidade que o nosso irmão rei Davi aqui está pedindo nessa ocasião. No 9, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio e não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ele, nessa hora, ele não estava se achando digno de estar aos pés do Senhor, de clamar por misericórdia. Imaginem, um homem que tem toda a experiência, vivência com Deus, um homem chamado segundo coração de Deus. Ele, um homem, tinha um coração quebrantado e que foi um dia perdoado por Deus. E Deus foi com ele nas batalhas e lhe deu vitórias. Se um homem desse perfil se sentiu rejeitado ou indigno, nós também, muitas vezes, é aceitável nós nos sentirmos assim, porque nós somos homens, mas nós temos também o conhecimento, como ele tinha. Então, ao mesmo tempo que passa esses pensamentos que vêm do maligno, muitas vezes, não é de Deus não, viu, irmãos, esses pensamentos, porque nós sabemos o que Deus já fez na nossa vida. Nós caminhamos com o Senhor, nós somos pessoas, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Então nós temos que rejeitar esses pensamentos que outrora possa vir ao nosso coração, porque o Senhor é conosco.
Amém? E Ele está pedindo, Senhor, não me lances fora. Irmão, o Senhor, Ele nos repreende muitas vezes porque Ele nos ama. Nós aprendemos já isso aqui. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em perdoar. Nós tropeçamos, nós caímos, nós fraquejamos, mas Ele é rico em misericórdia e em perdoar, irmãos. Então levanta aí a tua cabeça. Não, você não está sozinho, você não está abandonado. Deus não é surdo para que não possa te ouvir. Ele ouve o teu clamor, sim. Ele caminha com você, sim. Ele te guarda, sim. Ele te protege, sim. Ele realiza os desejos do teu coração, sim. Ele te cura, Ele te liberta, sim. Ele te batiza com o Espírito Santo. Não permita que o inimigo coloque pensamentos que não vêm de Deus no seu coração. Em nome de Jesus. E aqui no 10, ele fala: porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Com a certeza de que Deus era com ele. Passou pensamentos ruins na cabeça dele? Passou, mas logo ele já caiu em si, pela caminhada que ele tinha com Cristo, e ele já fala, não, meu pai e minha mãe podem me abandonar, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, jamais me abandonará. E se Ele está comigo, a vitória é certa. Eu vou triunfar, em nome de Jesus. E essa convicção é a nossa convicção. Se o Senhor está conosco, não há derrota. Não há derrota, irmãos. Não há trevas. Podemos sim, um dia ou outro estar abatido, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, irmãos. Ele nos fortalece. Uma palavra tão simples, né? Como essa. Todo dia, nós temos muitas vezes, todos os dias quase, nós ouvimos na casa do Senhor que Ele nos fortalece, que Ele é o nosso refúgio. Mas é necessário estar reforçando isso mais uma vez. Todos os dias nós temos que reforçar, saber que o Senhor é conosco. Que não há derrota com Cristo. Pode até demorar a gente pensar, né? Nós temos aprendido aqui na igreja sobre tempo, né? Que o nosso tempo de Deus não é o nosso tempo, que as coisas acontecem no tempo de Deus. Isso é certo. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no dia que a gente quer, da forma que nós queremos, mas sim no tempo de Deus, do jeito que Ele quer. E nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão e saber esperar nele, confiar nele e não temer. Essa palavra fala de confiança, de não temer. Ele está falando, Senhor, meus servos, não temam. Deposite a sua confiança, a sua esperança, a sua paciência em mim. E no 11 fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. E o Senhor hoje está nos ensinando mais uma vez o seu caminho aqui. Esse desejo que o rei Davi estava tendo, Senhor, ensina-me o meu caminho, o teu caminho. Nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos o caminho. Aqui fala de guia-me por vereda plana, por caminhos seguros. Se Ele estiver conosco, certamente estaremos por caminhos seguros. No versículo 12 fala, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Não me deixes à vontade dos meus adversários, não me entregue aos meus adversários.
E é claro, né, irmãos? O Senhor, Ele não nos deixa nas mãos dos nossos adversários. Porque Ele é como um muro ao nosso redor, né? Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa Ele que nos protege. E nós não podemos, de forma alguma, acharmos que estamos andando por aí sozinhos, desprotegidos. Não. Ele nos guia em caminhos seguros. No 13 fala: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Irmãos, nós temos um Deus zeloso, um Deus bondoso e zeloso. Mas nós precisamos temer a sua presença, temer a desobediência. Ele é zeloso para os que o temem, irmãos. E a palavra do Senhor fala que o temor é o princípio da sabedoria, não é verdade? Senhor, dai-me sabedoria para caminhar contigo. Essa é a nossa oração. E o 14 fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo o Senhor. Levante a cabeça, irmãos, nessa noite. Receba essa palavra. Tem bom ânimo. Fortifique-se. Ore. Onde que é que nós nos fortalecemos, irmãos? Na oração, na comunhão, buscando a presença do Senhor. Essa é a chave. Essa é a chave, essa é a vitória. É lá no nosso quarto que nós temos as respostas de todas as nossas, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas. É lá que nós somos fortalecidos. Há 3 lugares maravilhosos para isso. A igreja, temos que valorizar os cultos, a escola bíblica, que é o ensinamento, e estar orando, buscando o Senhor, não só na igreja, mas em casa, toda hora, toda oportunidade que tiver. É ali que nós somos fortalecidos, não cairemos em tentação, não seremos enganados. É isso que eu tirei aqui dessa reflexão desse livro, né? E nós podemos concluir, né, com esse entendimento, que assim como o rei Davi, nós também somos homens aprovados por Deus. Se nós seguirmos essas orientações, não perdermos o foco, né? Não perdermos a nossa convicção das experiências que nós tivemos com Ele, nós seremos esse amado do Senhor, né? Ele nos colocará sobre a rocha, em local firme, em local seguro. Ele nos protege e nos fortalece. E os nossos inimigos, eles serão derrotados, serão envergonhados, serão confundidos, porque com Cristo não há derrota, irmãos. Confie no Senhor. E assim eu encerro a palavra essa noite. Que Deus possa estar aí trazendo mais reflexão no seu coração. Você possa ter sido confrontado nessa noite mais uma vez. Amém.